E aí, galerinha, beleza? Aqui que tá falando é o Santos, e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o primeiro episódio de Hexatomb, dar aqui as minhas primeiras impressões, e vamos logo pro que interessa, que é o episódio. Cara, eu achei o episódio sensacional, e por se tratar de ser gravado, né, a gente vê que ele é gravado, ele tá com um refinamento muito bom. Eu era defensor da live ser ao vivo, mas agora com todos esses ajustes finos que tiveram na pós-produção cara, ver ali as habilidades dos personagens ali, é tudo certinho ali no tabletop. Pô, mano, eu achei muito maneiro, eu acho que a cinemática funcionou muito bem também ali no tabletop. Pô, eu adorei, e agora eu sou do time gravados completamente, gente. Pelo amor de Deus, esse episódio pelo menos foi incrível. Agora, indo para o episódio de fato, cara, a gente ali já tem um vislumbre do outro lado, basicamente. Ah, uma coisa legal, muito diferente que aconteceu nessa temporada é que os jogadores eles não fizeram personagem. Quem fez os personagens foi o Selbit, e os jogadores tiveram que escolher com quem eles iam jogar, e isso é muito interessante, já que realmente a Gabi não estava mentindo, ela não era nem o Jai nem o Aguiar, ela simplesmente escolheu o Jai ali na hora, porque quem criou os personagens foi o Selbit. Isso é muito da hora, gente. Isso ali representa que, basicamente, foi feito, né, um ritual. A gente percebe ali o símbolo daquele ritual ali, logo no início, logo na abertura. E, cara, a gente percebe que muito provavelmente as pessoas que estavam ali sendo colocadas nos corpos dos killers ou eram agentes já marcados, ou eles se tornaram marcados, né? Uma coisa muito interessante. Eu vou deixar isso para as teorias, né? Eu vou fazer um outro vídeo sobre teorias desse episódio. Eu optei por fazer uma primeiras impressões, né? Primeiro, e depois eu vou falar é, das teorias desse episódio, beleza? É, então, basicamente, a gente tem ali essa primeira cena, né, dos jogadores escolhendo os personagens deles, e aí a Gabi e o Serial eles escolhem Jai, né? Eles precisam ali fazer basicamente um joguinho ali junto com o Selbit, falar uma palavra, e a palavra que chegar mais perto do que o personagem se identifica, o jogador vai pegar o personagem, e achei muito interessante essa jogada. Uma coisa que é importante ressaltar que aqui o Selbit ele fala, se eu não me engano, 5 receptáculos, 5 destinos abandonados e 6 correntes quebradas. Então, talvez a gente realmente tenha ali, já que a gente está falando sobre os killers, a gente realmente tenha o, ou o Bastet ou o Jorel ali, interpretado pelo Matt. A gente sabe que o Matt está ali na produção, mas muito provavelmente é o Baisei, já que ele já foi confirmado como player. Então, muito provavelmente, essas 6 correntes quebradas elas se referenciam ao sexto jogador, que muito provavelmente é o Baisei. Agora, indo mais pro episódio em si, eu achei sensacional a história que o Selbit fez, essa parada, essa pegada das pessoas que nem sabem quem elas mesmas são, estarem em um corpo que elas não sabem de quem é. Eu achei isso sensacional, essa história. Esse mistério me pegou muito, cara, que eu até fiquei bastante é, aterrorizado, né? Porque a cada parte, né, de personagem, a gente vê com a Guiá, a gente vê com o Dalmo, a gente vê com a Kemi, a gente vê com o Jai, e com o Labirinto, a gente percebe ali, cara, que a apreensão deles, tipo, pô, vai acontecer alguma coisa e, pô, eu não sei quem eu sou, sabe? Isso é uma parada que eu gostei muito no episódio, porque mostra
uma parada que o Selbit já falou muito, que Ordem tem um tema específico basicamente em todas as temporadas, que é essa parada de troca de corpo, né? E é muito interessante ver, né, é uma história que os protagonistas eles realmente são essas pessoas que trocaram de corpo e como elas reagem a tudo isso. Então eles ficam ali desorientados. Uma coisa que, que eu quero acrescentar aqui é que toda a parada, né, dos personagens é muito legal. O Selbit ele conduz muito da hora, porque basicamente vira um episódio ali de uma série e um filme. É basicamente um filme com cada núcleo ali. Eu achei isso impressionante, cara. Cada vez que o Selbit mestra, ele vem de um jeito muito melhor do que a vez anterior. E isso me deixa muito ansioso pro que ele já está tramando. A gente não tem muito background do que essa história, a história, né, que vai ser contada nessa spin-off. A história principal, a gente não tem muito sobre ela nesse episódio, a gente tem mais sobre a desorientação do grupo, né, dos killers, mas a gente pode pescar algumas coisas ali, como os psicólera, como os killers ali, meio que se juntando ali no show dos psicólera. Então, muito provavelmente, a gente tem ali já um background, né, se preparando ali, muito provavelmente que eles vão ter que se infiltrar, talvez, no, em algum culto, talvez no culto dos psicólogos. A gente não sabe se os psicólogos são um culto ou um grupo paranormal, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que alguma coisa, eles estavam planejando alguma coisa para o show dos psicólogos, né? O Dalmo, que era, acho que o líder ali, entre aspas, talvez não o líder estrategista, mas talvez o líder. Não, minto, desculpa, eu me enrolei. Talvez não o líder do culto, mas o líder estrategista, né? Talvez eles estivessem querendo alguma coisa com os psicólera, beleza? Talvez matar eles, talvez os psicólera tenham informações de alguma informação importante, ou até mesmo que os psicóleras serão os próximos corpos dos agentes, né? Porque a gente sabe que esses são os agentes da ordem. Agora, uma coisa muito interessante aqui é o combate. Velho, que combate sensacional, gente. Acho que foi um dos combates que eu mais fiquei não apreensivo, porque eu tinha certeza que os personagens eles iam ganhar, porque, pô, ali, só para vocês terem uma noção, eu fiz um cálculo ali básico. Esses personagens têm ali entre 35 e 40 de Nex, então eles são bem fortes, então eu não acreditava que eles iam morrer ali, mas eu achei o combate muito dinâmico. O Salve utilizou mecânicas bases do livro Brase, tanto mecânicas do livro de Sobrevivendo ao Horror. A gente tem conjuração complexa, a gente tem combate narrativo, e eu achei uma coisa boa. Eu vi alguns youtubers falando que eles não acharam muito bom, mas eu achei o combate legal, achei um combate dinâmico. E para finalizar o episódio ali, a gente tem a Agatha e o Arrow chegando. Cara, velho, a Agatha tá. Mano, um disclaimer rápido pra toda essa arte dessa temporada, velho. Cara, que arte incrível, velho. Desde os personagens dos Killers, aquela parte inicial, de, tipo, eles mostrando um pouco da ficha dos personagens. Cara, que coisa linda, velho. Que design lindo, velho. Que arte impressionante. A galera de arte, de design, pelo amor de Deus, vocês estão muito de parabéns, velho. Pô, eu fiquei assim, abismado com tanta coisa boa que a gente teve nesse primeiro episódio, né? E, cara, a gente vê ali a Agatha e Aaron uns designs mais fodas que eu acho que eu já vi. Eu confesso que na primeira vez que eu vi o Aaron, eu pensei que era o Arthur, mas ele tava com outro braço ali. Eu falei, não é o Arthur. Mas
Seria muito foda se fosse, sinceramente. Mas não é o Arthur, é o Aaron. É... E, cara, muito foda, muito foda. A Gaga tá chegando ali falando, velho, acabaram de matar algum de vocês, velho. Puta que pariu, mano. Velho, quem que esses caras mataram, mano? Pelo amor de Deus, mano. Eu vi, agora indo um pouquinho mais para as teorias, essa daqui foi as minhas primeiras impressões, um pouco mais maluco aqui, eu ainda tô muito exaltado por causa do episódio, então vocês percebem que não é essa parte de primeiras impressões, não é muito roteirizado, tanto que eu tô falando muita coisa e eu tô me enrolando, então, enfim. Agora indo um pouquinho para as partes da teoria, cara, eu realmente acho que a Cleo, aquela menina que apareceu ali na parte do Aguiar, que aparentemente tinha algum tipo de relação talvez amorosa com a Aguiar, talvez a Cleo sim faça parte de algum grupo cultista. Eu não acho que ela é uma agente da ordem, muito pelo contrário, eu acho que ela era ela é uma cultista, já que a gente sabe que lá em Natal Macabro a polícia de presidente, acho que não me lembro qual era o nome da cidade do Paraná, mas aquele estado lá. Eu me lembro que alguém falou, acho que foi o policial que morreu lá, falou que a polícia estava corrompida por causa do Aguiar. O Aguiar controlava a polícia, então muito provavelmente a Cleo ela é sim parte de um grupo de cultistas e muito provavelmente sabia que o Aguiar era um mutilador noturno, por isso que ela meio que deu uma suspeitada ali do Aguiar e é por isso que ela aparece na cena pós-créditos, entre aspas, do episódio. Se vocês perceberem lá, quando sobe todas as letrinhas, ela tá bem ali, bem do ladinho, aparentemente vendo alguma coisa, ou aparentemente dando indícios que ela sabe de alguma coisa. E agora, indo ali para a teoria de quem morreu, eu realmente acho que os killers eles não vão morrer. Eu acho que a galera que tá nos killers eles não vão morrer, mas quem morreu foi o corpo dos agentes e de algum dos agentes e eles vão ficar, esse agente vai ficar sem o corpo original dele e vai ter que ficar no killer ou eles vão ter que ver alguma outra solução pro agente. Eu realmente não acho que quem morreu foi a Kemi, eu acho que quem morreu pode ter sido Jai ou o próprio Labirinto, eu não sei. A galera tava teorizando que o Selbit tinha contado ali, né? Mas eu não sei se tem relação propriamente dita com a ordem de chegada ali na mesa que começou ali no início, né? Primeiro foi o cereal, depois foi o abelha e assim por diante. Eu realmente não sei. Talvez realmente seja a Jai ou o próprio labirinto, né? Porque era muito parecido, era o monstro anulado, ele era careca, né? E mas quando ele abre ali o caixão, tem ali aquele X ali e tal, então talvez seja realmente Jai ou o agente que foi pro corpo de Jai, né? Mas eu acho de teoria, talvez não, minto, não é só isso. Tem uma teoria que é sobre o final ali, o Selbit fala que os personagens estão conseguindo novas memórias. E a minha teoria é que essas memórias vão influenciar os personagens de maneira negativa. Essa teoria vem de uma parte de que o Kian ele fazia essa troca de corpos basicamente para sobreviver, né? Passar do tempo. E o Kian, né, por ser muito poderoso, ele suprimia a consciência das pessoas que ele pegava o corpo. Então essas pessoas elas se amalgamaram com o Kian e elas se tornaram parte da personalidade do Kian porque o Kian era muito poderoso e ele conseguia suprimir a personalidade
fazendo com que essa pessoa se tornasse ele, mas essa pessoa não conseguisse se controlar, né? Não conseguia, é meio que ele pegava o corpo, pegava as características, personalidade, mas a alma da pessoa não ficava ali, ela não conseguia se controlar. Por isso que a gente viu lá em Desconjuração o Kian ainda amando o Fernando, né? Porque realmente ele amava o Fernando, ele pegou a personalidade do Luciano, ele pegou os quereres do Luciano, o gosto do Luciano e assim por diante. Mas o Kian ainda era por assim, vamos dizer, a consciência superior ali. Então, a minha teoria é que esses agentes, ao decorrer que eles vão conseguindo essas memórias, os eles vão entrar em conflito com a consciência do killer, já que eles não são tão poderosos assim como o Kian. Talvez quando eles se começarem a se amalgamar, talvez os killers queiram entrar, né, no controle. E isso vai ser muito da hora, porque talvez os killers eles realmente sejam mais poderosos do que os agentes. E se isso for verdade, vai ser uma parada muito maneira. Vai que, tipo, a Kemi real, a killer, vai querer pegar o corpo dela de volta e começa a atirar em todo mundo no meio de um combate e, porra, fudeu o que tá acontecendo, sabe? Tipo, isso vai ser muito da hora. É uma teoria minha que eu pensei, né, só, mas muito provavelmente a galera também já tenha pensado nessa teoria. É, mas, e você? O que você achou desse episódio? Eu já falei muito, já tô cansado. Eu tô muito animado para essa temporada. Esse primeiro episódio me animou muito. Mas eu quero saber de você. O que você acha? O que você achou desse primeiro episódio? Quais são as suas expectativas para os próximos? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Em breve teremos uma análise melhor desse episódio, muito provavelmente lá para quarta, lá para quinta, falando mais sobre o episódio, mais certinho, né? E falando ali um pouco das principais teorias que a gente que a comunidade fez, o que eu pensei sobre elas, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou do episódio e valeu, valeu!